Ele foi construído para não ser alcançado, para atacar, desaparecer e escolher quando lutar. O Scharnhorst não era apenas um navio de guerra, era um conceito, velocidade como sobrevivência. Desde que entrou em serviço em 1939, o Scharnhorst provou repetidas vezes que podia humilhar forças superiores, escapar de cercos improváveis e impor respeito nos mares do Atlântico Norte. Com mais de 31 nós de velocidade máxima, ele não aceitava batalhas desfavoráveis. Quando o risco crescia demais, simplesmente corria. E quase sempre funcionava. Mas em dezembro de 1943, algo havia mudado. A Alemanha já não ditava o ritmo da guerra no mar. O cerco aliado se fechava, os comboios soviéticos precisavam ser atacados a qualquer custo, e ordens vindas de Berlim empurravam a Kriegsmarine para missões cada vez mais arriscadas. Na manhã de 25 de dezembro, o Scharnhorst deixou sua base no norte da Noruega rumo ao Ártico, escoltado por destroyers, para interceptar o comboio JW-55B. O que a tripulação não sabia, ou preferia não admitir, é que aquela não seria uma caçada comum. Do outro lado, a Royal Navy havia preparado uma armadilha meticulosa. Pela primeira vez, o Scharnhorst enfrentaria inimigos que não dependiam da visão, do clima ou da sorte. Eles enxergavam no escuro. Eles o esperavam. Enquanto o navio alemão avançava sob tempestades de neve, com ondas quebrando sobre o convés e gelo se acumulando nas superestruturas, sua maior vantagem começava a se dissolver. O radar falhava, a escolta se dispersava. E lentamente, o Scharnhorst deixava de ser o caçador invisível para se tornar um alvo rastreado a cada milha. Naquela noite, no mar de Barents, a velocidade não seria suficiente, porque não se foge do próprio destino quando ele já está apontando o canhão. Se você quer entender como o navio mais rápido da Alemanha foi cercado, caçado e destruído no Ártico, inscreva-se no canal e deixe seu like. Histórias reais, sem romantização. Apenas a guerra como ela foi. Em 1943, a guerra no mar já não era a mesma que havia permitido à Alemanha desafiar o domínio naval britânico nos primeiros anos do conflito. O Atlântico, antes um campo de caça para navios de superfície e submarinos alemães, tornara-se um espaço cada vez mais hostil. A superioridade aérea aliada crescia, os radares evoluíam rapidamente e a coordenação entre mar e ar começava a sufocar qualquer tentativa de ação isolada da Kriegsmarine. O Scharnhorst era um produto de outra fase da guerra. Projetado ainda na década de 1930, ele refletia a doutrina naval alemã que apostava em navios rápidos, capazes de atacar o comércio inimigo e escapar antes de enfrentar forças superiores. Desde sua entrada em serviço, em janeiro de 1939, o Scharnhorst cumprira exatamente esse papel. Ataques rápidos, choques localizados e retiradas calculadas. Nos primeiros anos do conflito, essa estratégia funcionou. Em operações como a campanha na Noruega e as incursões no Atlântico, o navio demonstrou que velocidade podia compensar inferioridade numérica. Com seus canhões de 280 mm e capacidade de ultrapassar 31 nós, ele evitava confrontos diretos com couraçados britânicos e explorava brechas no sistema defensivo aliado. Cada missão bem-sucedida reforçava a crença de que o Scharnhorst era, acima de tudo, um sobrevivente. Mas 1943 não oferecia mais esse luxo. Após a perda do Bismarck em 1941 e a destruição de outros grandes navios de superfície, a frota alemã encontrava-se progressivamente encurralada. A maioria das unidades pesadas estava confinada a portos fortemente vigiados ou operava sob risco constante de ataques aéreos. Ainda assim, o alto comando alemão insistia que era necessário demonstrar presença no mar, tanto por razões estratégicas quanto políticas.
Ao mesmo tempo, a frente oriental impunha novas urgências. A União Soviética dependia fortemente de comboios aliados que atravessavam o Ártico, levando tanques, munições, combustível e alimentos. Esses comboios, identificados por códigos como JW e RA, tornaram-se alvos prioritários. Interrompê-los significava atrasar o esforço soviético e mostrar que a Alemanha ainda possuía capacidade ofensiva no mar. Foi nesse contexto que o Scharnhorst recebeu sua missão fatal. No final de dezembro de 1943, a inteligência alemã detectou a movimentação do comboio JW-55B, navegando rumo ao porto soviético de Murmansk. A ordem era clara: interceptar e destruir o comboio. Apesar das condições climáticas extremas e das informações incompletas sobre a presença inimiga, decidiu-se que a operação deveria seguir adiante. O comando da missão foi entregue ao conter-admiral Erich Bey, um oficial experiente, mas consciente das limitações impostas pela situação. A escolta disponível era reduzida, apenas alguns destroyers, que já enfrentavam dificuldades operacionais em mares gelados. Ainda assim, a pressão para agir falou mais alto. Na manhã de 25 de dezembro de 1943, o Scharnhorst deixou sua base no norte da Noruega e avançou para o Mar de Barents. A bordo, a tripulação sabia que aquela não seria uma missão comum. O inverno ártico castigava o navio com ventos violentos, neve constante e temperaturas capazes de congelar equipamentos em minutos. O mar não era apenas um obstáculo, era um inimigo silencioso. O que poucos sabiam era que, enquanto o Scharnhorst avançava, a Royal Navy já havia antecipado seus movimentos. O comboio era, na verdade, uma isca. Cruzadores e couraçados britânicos posicionavam-se cuidadosamente para fechar o cerco. Pela primeira vez, a velocidade alemã enfrentaria um adversário invisível, o radar moderno, operando em meio à escuridão polar. A decisão já estava tomada. O Scharnhorst seguia adiante não porque as condições eram favoráveis, mas porque recuar deixara de ser uma opção aceitável. A batalha que se aproximava não seria apenas um confronto naval, seria o choque definitivo entre uma doutrina do passado e a realidade brutal da guerra moderna. O início da operação parecia confirmar a confiança alemã. Nas primeiras horas do dia 26 de dezembro de 1943, o Scharnhorst avançava pelo Mar de Barents sob um céu permanentemente escuro, típico do inverno ártico. A tempestade de neve reduzia a visibilidade a poucos quilômetros e ondas pesadas castigavam o casco. Em teoria, aquelas condições favoreciam um navio rápido e experiente, acostumado a operar no limite. Mas o colapso começou de forma quase imperceptível. Ainda nas primeiras buscas pelo comboio JW-55B, o Scharnhorst entrou em contato com forças britânicas inesperadas. Um breve confronto de artilharia com cruzadores inimigos revelou um problema crítico. O radar principal do navio foi danificado logo nos primeiros disparos. Em questão de minutos, a maior vantagem tecnológica alemã naquela missão simplesmente deixou de existir. Sem radar funcional, o Scharnhorst ficou praticamente cego. A decisão imediata foi romper contato e se afastar. Em condições normais, isso teria sido apenas mais uma retirada bem-sucedida. O navio acelerou e desapareceu temporariamente na nevasca. No entanto, a perda do radar alterou completamente a dinâmica da missão. A partir daquele momento, o Scharnhorst já não caçava, apenas tentava evitar ser encontrado. A situação piorou quando a escolta de destroyers começou a enfrentar dificuldades crescentes. Com o mar agitado e combustível limitado, os destroyers tiveram problemas para manter a formação. Ordens contraditórias, falhas de comunicação e a necessidade de procurar o comboio em setores diferentes levaram à dispersão da escolta. Pouco a pouco, o Scharnhorst avançava sozinho. A doutrina alemã sempre evitara esse cenário.
Um grande navio de superfície isolado, sem apoio adequado e sem consciência situacional completa, tornava-se extremamente vulnerável. Ainda assim, a missão não foi abortada. O comando acreditava que a velocidade ainda poderia compensar os riscos. Era uma aposta baseada em experiências passadas, experiências que pertenciam a outra fase da guerra. Enquanto isso, do lado britânico, a operação seguia conforme o planejado. E Royal Navy acompanhava cada movimento do Scharnhorst por meio de radares embarcados e comunicações coordenadas. O comboio não era o objetivo principal. O verdadeiro alvo era o próprio navio alemão. Forças britânicas se posicionavam em múltiplas direções, reduzindo gradualmente as rotas de fuga disponíveis. O isolamento do Scharnhorst tornou-se evidente ao longo da tarde. Sem destroyers por perto, o navio precisava cumprir múltiplas funções ao mesmo tempo: procurar o inimigo, proteger-se de torpedos e manter velocidade máxima em condições climáticas extremas. O desgaste mecânico aumentava. O consumo de combustível crescia, a margem de erro diminuía a cada hora. Além disso, a consciência de estar sendo observado, sem conseguir ver quem observava, começou a pesar sobre o comando. Relatórios fragmentados, contatos incertos e a ausência de informações confiáveis criaram um clima de tensão constante a bordo. A tripulação sabia que algo estava errado, mesmo sem compreender totalmente a extensão da ameaça. No fim da tarde, tornou-se claro que o Scharnhorst não controlava mais o ritmo da operação. Cada tentativa de reencontrar o comboio o empurrava mais fundo em uma área onde forças britânicas convergiam silenciosamente. A noite polar oferecia escuridão, mas agora essa escuridão beneficiava apenas um lado. O navio que fora projetado para escolher suas batalhas avançava, naquele momento, por um corredor invisível de aço inimigo. A velocidade ainda existia. A saída, não. O colapso não aconteceu com uma explosão ou um impacto direto. Ele aconteceu quando o Scharnhorst deixou de ser o caçador e passou a reagir. E na guerra naval moderna, reagir quase sempre significa chegar tarde demais. À medida que a noite polar se aprofundava, a ilusão de controle desaparecia por completo. O navio alemão ainda avançava a alta velocidade, mas agora o fazia sem direção estratégica clara. A missão original, interceptar e destruir o comboio, já não fazia sentido. O comboio havia deixado de ser o centro da operação. A prioridade passara a ser uma só: sair daquela área antes que o cerco se fechasse. Foi nesse momento que o impensável começou a se desenhar. Relatórios fragmentados indicavam contatos intermitentes em diferentes direções. Não havia confirmação visual. Não havia radar. Apenas ecos distantes, estimativas de posição e a percepção incômoda de que o inimigo estava sempre um passo à frente. Cada manobra executada para evitar um contato acabava empurrando o navio para outro setor igualmente perigoso. O ponto de virada não foi um único evento, mas uma sequência de decisões tomadas sob pressão. Por volta do início da noite, tornou-se evidente que a força britânica principal estava se aproximando. O comandante alemão compreendia o risco. Enfrentar cruzadores era uma coisa. Enfrentar um couraçado moderno, em mar aberto, no escuro e sem radar, era outra completamente diferente. Ainda assim, a alternativa, tentar fugir para o sul, cruzando áreas já monitoradas, parecia igualmente arriscada. A velocidade, outrora sinônimo de liberdade, começava a se transformar em armadilha. Para manter os nós elevados em meio à tempestade, o esforço das máquinas era extremo. Vibrações aumentavam. O consumo de combustível subia perigosamente. O navio corria rápido, mas não podia correr para sempre. Foi então que os primeiros sinais inequívocos surgiram. Disparos distantes, vistos apenas como clarões no horizonte, indicavam que a força britânica já havia estabelecido contato visual indireto. Em resposta,
O navio alemão abriu fogo em várias ocasiões, mais para marcar presença do que com real expectativa de acerto. Os tiros desapareciam na escuridão, sem confirmação de impacto. A situação havia se invertido por completo. Durante anos, a doutrina alemã ensinara que grandes navios de superfície só lutariam quando as condições fossem favoráveis. Agora, essas condições não existiam mais. Cada minuto passado aumentava a probabilidade de um confronto decisivo. E, diferentemente das batalhas anteriores, não havia um plano claro de retirada. A consciência dessa realidade começou a se espalhar pelo comando. As comunicações internas tornaram-se mais curtas, mais objetivas. Não havia espaço para discursos. Ordens eram dadas com precisão quase mecânica. Ajustes de rumo, velocidade e prontidão de combate eram feitos repetidamente, como se a repetição pudesse, de alguma forma, restaurar o controle perdido. Mas o cerco continuava a se fechar. Do lado britânico, a coordenação era silenciosa e eficiente. Cada movimento alemão era acompanhado e antecipado. O inimigo não precisava se aproximar imediatamente. Bastava manter contato e esperar o momento ideal. A escuridão, o clima e o mar agitado, que antes ofereciam abrigo, agora apenas ampliavam a vulnerabilidade alemã. O ponto de não retorno foi alcançado quando se tornou claro que qualquer tentativa de fuga levaria a um confronto em condições ainda piores. O navio estava, na prática, contido dentro de um espaço operacional delimitado pelo alcance inimigo. A decisão final não era mais entre lutar ou fugir, mas entre quando e como a batalha aconteceria. Naquele instante, o conceito que guiara toda a existência do navio, escolher suas batalhas, deixou de existir. O impensável não era enfrentar o inimigo. O impensável era reconhecer que a velocidade finalmente havia falhado. E quando isso aconteceu, o destino deixou de ser uma possibilidade futura e passou a ser uma presença imediata, avançando no escuro, guiada por radares invisíveis e canhões já apontados. O confronto decisivo começou pouco depois das 16 horas do dia 26 de dezembro de 1943. A escuridão polar envolvia tudo, mas pela primeira vez desde o início da operação, o inimigo não estava mais apenas implícito. O Scharnhorst foi localizado com precisão por radares britânicos, enquanto seguia praticamente cego, tentando manter velocidade máxima em meio ao mar revolto. Os primeiros disparos pesados vieram do couraçado britânico HMS Duke of York. Os clarões dos canhões romperam a noite ártica e, segundos depois, as granadas começaram a cair ao redor do navio alemão. O choque foi imediato. A tripulação percebeu que aquilo não era mais um contato distante. Era a batalha que tentara evitar desde o início. O Scharnhorst respondeu com seus canhões principais de 280 mm, disparando contra alvos que não conseguia ver com clareza. Sem radar funcional, a artilharia alemã dependia de observação visual quase impossível nas condições daquele inverno. Os tiros eram ajustados por estimativa, enquanto os britânicos corrigiam fogo com precisão crescente, guiados por instrumentos. Logo nos primeiros impactos diretos, a diferença tecnológica tornou-se brutalmente evidente. Uma das salvas britânicas atingiu áreas críticas do navio alemão, reduzindo sua velocidade. A vantagem que sustentara toda a doutrina do Scharnhorst começou a desaparecer rapidamente. O casco vibrava sob o impacto repetido das explosões e incêndios localizados surgiam em pontos diferentes da superestrutura. Ainda assim, o navio não estava fora de combate. Por um breve momento, o Scharnhorst conseguiu acelerar e abrir distância, alcançando novamente velocidades superiores a 28 nós. Era uma fuga desesperada, não mais uma manobra estratégica. Cada nó adicional exigia esforço extremo das máquinas, já desgastadas pelas horas anteriores de navegação forçada. Mas o cerco britânico não se baseava em um único navio.
Cruzadores e destroyers aliados avançavam de diferentes direções, fechando lentamente as rotas de escape. O Scharnhorst corria em linha quase reta, tentando escapar para o sul, enquanto os britânicos ajustavam posições para o golpe final. A noite polar escondia movimentos, mas o radar continuava a enxergar tudo. Pouco depois das 18 horas, novos impactos atingiram o navio alemão, desta vez com consequências ainda mais graves. Uma salva britânica danificou severamente a capacidade de combate do Scharnhorst, comprometendo sistemas internos e reduzindo sua eficiência de tiro. A resposta alemã tornava-se cada vez mais irregular. O momento decisivo chegou com a aproximação dos destroyers britânicos. Enquanto o couraçado mantinha fogo à distância, os destroyers avançaram em alta velocidade, aproveitando-se da confusão, do clima e da perda gradual de manobrabilidade do navio alemão. Torpedos foram lançados de múltiplas direções, obrigando o Scharnhorst a executar manobras evasivas cada vez mais limitadas. Os primeiros torpedos atingiram o casco pouco depois das 18h30. As explosões sacudiram o navio de forma violenta. Compartimentos foram inundados quase instantaneamente. A velocidade caiu drasticamente. A situação tornou-se irreversível. Sem capacidade de fuga e com sistemas críticos comprometidos, o Scharnhorst transformou-se em um alvo imóvel em meio ao mar escuro. O fogo britânico intensificou-se. Granadas e torpedos continuaram a atingir o navio alemão em sequência, cada impacto arrancando mais do que aço, arrancando tempo, opções e esperança. A tripulação lutava para conter incêndios, isolar compartimentos e manter algum nível de controle, mas a batalha já havia sido decidida. O clímax não veio com uma única explosão final, mas com a soma de impactos que tornaram impossível qualquer sobrevivência estrutural. Por volta das 19h45, após múltiplos torpedos adicionais, o Scharnhorst começou a adernar de forma irreversível. Naquela noite, no Mar de Barents, a velocidade finalmente se esgotou, e com ela, esgotou-se a última chance de escapar. O afundamento do Scharnhorst não foi instantâneo, mas foi definitivo. Após os impactos sucessivos de torpedos e granadas, o navio já não respondia de forma coordenada. A inclinação aumentava rapidamente. Compartimentos inundados tornavam qualquer tentativa de estabilização inútil e a energia elétrica falhava em setores inteiros. A bordo, a percepção era clara. Não se tratava mais de lutar, mas de sobreviver por minutos. Por volta das 19h45, do dia 26 de dezembro de 1943, o Scharnhorst começou a adernar de maneira irreversível. Pouco depois, uma explosão interna de grandes proporções marcou o fim estrutural do navio. O casco desapareceu sob as águas geladas do Mar de Barents, levando consigo mais de 1.900 homens. Apenas 36 sobreviveram, resgatados horas depois em condições extremas, à beira da morte por hipotermia. A tragédia humana foi imensa, mas suas consequências estratégicas foram igualmente profundas. Com a perda do Scharnhorst, a Kriegsmarine deixou de possuir qualquer capacidade real de empregar grandes navios de superfície no Atlântico Norte e no Ártico. O conceito que sustentara operações ousadas nos primeiros anos da guerra, o uso de couraçados rápidos como predadores de longo alcance, morreu naquela noite gelada. A partir daquele momento, a Alemanha praticamente abandonou a ideia de desafiar o controle aliado no mar aberto com navios capitais. A virada não foi apenas material. Foi psicológica. Até então, mesmo após a perda do Bismarck, ainda existia entre os planejadores alemães a crença de que navios bem comandados, operando com agressividade e velocidade, poderiam alterar o equilíbrio naval em momentos específicos. O Scharnhorst representava essa esperança residual. Seu fim destruiu essa ilusão de forma brutal.
Para os aliados, a vitória em North Cape consolidou um domínio que já vinha sendo construído silenciosamente. A combinação de radar eficiente, coordenação entre unidades, paciência operacional e superioridade numérica mostrou-se decisiva. Não foi uma vitória baseada em heroísmo isolado, mas em método, planejamento e controle do ritmo da batalha. O impacto imediato foi sentido nos comboios do Ártico. Sem a ameaça do Scharnhorst, a Royal Navy pôde redistribuir forças, reduzir riscos e garantir um fluxo mais consistente de suprimentos para a União Soviética. Tanques, combustível e munições continuaram a cruzar mares hostis com menor probabilidade de interferência de grandes unidades alemãs. No lado alemão, o silêncio foi quase tão pesado quanto a derrota. Não houve grandes discursos, nem tentativas convincentes de transformar o desastre em propaganda. A perda era grande demais, clara demais, impossível de disfarçar. A Kriegsmarine entrou em uma fase essencialmente defensiva, limitada a operações costeiras, submarinas e ações pontuais, sem a ousadia estratégica que marcara seus primeiros anos. O afundamento do Scharnhorst também expôs uma verdade incômoda. A guerra havia mudado e a Alemanha não conseguira acompanhar essa mudança no mar. O navio não foi derrotado apenas por canhões e torpedos, mas por um sistema de guerra mais moderno, mais integrado e mais paciente. A velocidade, que durante anos fora símbolo de sobrevivência, revelou-se insuficiente diante de sensores invisíveis, coordenação precisa e decisões tomadas a centenas de quilômetros de distância. O Scharnhorst não caiu porque lutou mal. Caiu porque lutou uma guerra que já não existia mais. Naquela noite, no extremo norte do mundo, encerrou-se definitivamente a era dos grandes raiders alemães de superfície. O destino que o Scharnhorst tentara evitar desde sua concepção finalmente o alcançou. Frio, silencioso e inevitável. O Scharnhorst não afundou apenas como um navio de guerra. Ele afundou como uma ideia. A ideia de que velocidade, audácia e experiência poderiam sozinhas desafiar um sistema inteiro construído para caçar, detectar e destruir. No fundo gelado do mar de Barents não repousa apenas aço retorcido. Repousa o fim definitivo da ambição alemã de disputar o controle dos oceanos com grandes navios de superfície. O Scharnhorst correu como sempre correu, lutou como sempre lutou, mas naquela noite isso já não bastava. A guerra havia mudado, os mares já não pertenciam aos mais rápidos, mas aos que viam primeiro, aos que esperavam, aos que transformavam paciência em poder de fogo. Para os homens que estavam a bordo, não houve glória, discursos ou despedidas. Houve apenas frio, escuridão e silêncio. Um fim abrupto, longe da pátria, longe dos olhos da propaganda, longe de qualquer consolação. O Scharnhorst foi rápido demais para quase todos os seus inimigos, mas não foi rápido o suficiente para fugir do próprio tempo. E na guerra, quando o tempo vira contra você, não existe velocidade capaz de salvá-lo.